Vivendo milagre todos os dias. Você acredita em milagres? Você já viveu ou tem vivido milagres? Muitos ainda duvidam, acham que milagres foi só no passado, na época de Noé, na época de José e muitos outros que nós contemplamos pela Bíblia. Mas eu posso te garantir, eu tenho vivido milagres e eu tenho certeza que você também. Estarmos de pé, estarmos respirando, podermos nos levantar e trabalhar, a cada momento, é um milagre que vivemos. Mas muitas vezes levamos isso como algo tão natural do nosso dia a dia, com a correria, com tudo que nos acontece, que deixamos de contemplar toda a beleza, todo o cuidado, todo o mover de Deus sobre as nossas vidas. E hoje, mais uma live com convidados, nós vamos falar um pouquinho do que Deus tem feito em nossas vidas. O meu convidado de hoje também já passou por milagres, tem vivido milagres e vai compartilhar com a gente um pouquinho da sua história, um pouco do que ele viveu. E eu creio que vai ser mais uma live para edificar as nossas vidas, para nos fortalecer, para nos trazer fé, esperança. E como diz a palavra do Senhor, nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos traz coisas boas. Então, talvez se você ainda não ouviu falar de milagres, hoje, nessa noite, você tem a oportunidade de ouvir falar. E sempre quando estiver passando por algum momento difícil, quando achar que é impossível, que nada pode mais acontecer de diferente, que você venha lembrar dessa live, que você venha lembrar que Deus é ainda um Deus de milagres e Ele ainda continua fazendo maravilhas em nosso meio. Voltei, minha conexão caiu, mas estou de volta. O tema de hoje está forte, né? A live já caiu no início, mas vamos lá. Coloquei agora minha outra internet e vamos começar novamente, né? Como eu estava dizendo, nosso tema é vivendo milagres todos os dias. Que nós possamos contemplar o cuidado e o milagre de Deus com as nossas vidas. O meu convidado de hoje tem um milagre também para poder compartilhar. E eu creio que todos nós, né, já passamos por alguma situação. Nós temos milagres para contar, para compartilhar. E eu creio que essa live de hoje vai ser uma bênção para a sua vida. Que você venha com o coração aberto para ouvir aquilo que Deus continua fazendo em nossas vidas. Cássio, me manda aí o convite para você participar, que eu não estou conseguindo te chamar por aqui. Aí me manda, por favor, para eu poder te adicionar. Boa noite, gente. Várias pessoas entrando aqui. Obrigado pela participação, pela presença de vocês. Ei! Como é que tá, Boa minha irmã? noite! Boa noite. Como é que você tá, minha Caiu irmã? minha conexão, mas estamos de volta. O negócio vai ser forte hoje, então. Sim, já nos primeiros minutos já tivemos problema, mas a gente crê, né, que Deus está no controle, creio que vai ser uma bênção. Obrigado por ter aceito compartilhar um pouco aí da sua vida, do seu testemunho, daquilo que Deus Amém. fez e tem feito na sua vida, né? Amém. E eu costumo dizer assim que Deus, quando Ele quer usar a gente, Ele movimenta a gente, Ele leva a gente para outros lugares, né? E eu creio que hoje você está na nossa igreja, você está em comunhão com a gente, não foi em vão, né? O Senhor não te trouxe lá do sul, não é isso? Isso. Você é gaúcho, né? Para poder estar aqui nas nossas terras capixabas, e eu creio que o Senhor tem um propósito aqui também na sua vida, né? E eu acho que um desses é disso, de nos abençoar, é de trazer para a gente, né? Essa palavra do que Deus já fez na sua vida, nos abençoar, compartilhando com esse milagre que você recebeu. Então, conta um pouquinho para a gente, Cássio, quem é você, um pouquinho da sua história. Mene, e caminha com o Senhor, né?
A gente, muitas vezes, quando a gente está caminhando com o Senhor, muitas vezes no início, a gente até duvida do que Deus possa fazer. Mas eu sempre lembro de uma palavra de um irmão, que ele sempre fala uma coisa assim que me marcou a minha vida, que é: tudo vem para um fim proveitoso. Sim. Então, assim, tudo vem para um fim proveitoso, mesmo. Todas as nossas lutas, todas as nossas... tudo que a gente passa diante de Deus, né? A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele nos sonda e nos conhece, e Ele sabe todos os nossos caminhos. Então, nada está oculto aos olhos de Deus. E no início da minha fé, assim, eu posso contar a questão do meu testemunho de milagre. No início da minha fé, eu me converti em 1999, certo? E até os primeiros 2 anos, servi muito à Igreja do Senhor. Mas a partir de 2000, 2001, eu fui acometido de uma convulsão, tive uma convulsão no meio da noite, fui levado às pressas a um posto de saúde lá em Porto Alegre. No caso, eu estava morando num bairro, morava na Restinga, que é um bairro populoso de Porto Alegre, e eu fui dormir como qualquer pessoa, e quando acordei, estava dentro de um posto de saúde, sendo medicado. Nossa. E uma pessoa, eu sentado lá, e do nada eu acordo e está uma pessoa me medicando. E aí me contaram a história, muito dor, né, na parte aqui, na parte do baço, assim, porque as convulsões, né, aí me contaram a história, eu tive uma convulsão, e essa convulsão me levaram às pressas, né, para aquele posto, e me disseram: ó, teve uma convulsão. E aí como é que você fica, né? Você dorme. Nossa. e acorda no hospital, né? No hospital, sendo medicado. Depois de feito os exames, aí claro que não é uma coisa normal você ter uma convulsão, né? Aí Sim. Eu fui fazer os exames, né? A princípio o médico não detectou, mas logo em seguida ele detectou que eu tinha um pequeno, entre aspas, tumor no cérebro. E só que era uma cirurgia bem delicada, né? E falou para minha família que eu poderia ficar cego e tudo mais, né? Bom, só notícia difícil, de uma hora para outra, né? Nossa! Só bênção. E aí aquilo, e muitas vezes nós temos essa concepção, né? Porque o fato de sermos cristãos e acreditar num Deus, isso aí nos exime de qualquer provação ou prova, coisa que não é verdade, né? Que é bem, né? Não é que vá acontecer agora, só que o mundo espiritual é um mundo real, na verdade. Sim. E dentro aí eu passei um tempo, fui conduzido a uma cirurgia, né? A princípio, essa cirurgia foi bem sucedida, né? Essa cirurgia foi bem sucedida, só que depois de passado eu fiquei 20 dias hospitalizado. Para que os irmãos possam se situar, eu entrei, mas para quem, na cronologia assim, dos fatos, né? Eu entrei basicamente no processo cirúrgico quando aquela filha do Silvio Santos foi sequestrada, e eu voltei, a Patrícia Bravanel foi sequestrada, me lembro muito bem disso, e saí na época das Torres Gêmeas, mais ou menos perto de 11 de setembro e por aí, né? Eu faço dia 8 de setembro, difícil não me lembrar. Mas fiquei 20 dias hospitalizado, tive um momento muito tremendo do poder de Deus, Manny, quando eu vi dentro de um rapaz, me lembro até o nome dele é Anderson, entrando dentro da CTI, eu estava já pós-cirúrgico, dentro da CTI, um menino tendo convulsões e eu todo enfaixado, careca, vendo aquela situação e aquele ambiente de CTI, né, que parece um negócio de guerra, né? Várias mesas cirúrgicas ali, eu vendo aquele rapaz, e eu falei: não, eu estou com consciência, eu estou com uma dor, porque a cirurgia traz uma dor, né? Traz alguns efeitos, né? E eu me lembro de eu ter orado e intercedido naquele momento pelo Senhor. Eu falei: não quero que esse menino morra na minha frente. É uma alma e eu estou aqui. E Deus começou a falar: quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Quando eu estou fraco. Até eu passei uma canção ainda hoje para você, né, Mene? E essa canção fala: quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Tá entendendo? E é a nossa verdade, né? Porque quando a gente não tá na nossa força, né? Quando a gente tá na força de Deus, é aí que somos fortes, realmente. E quando achamos que estamos no controle,
que está tudo sobre o nosso controle, e aí estamos fracos, porque nada podemos fazer, não temos controle de nada, né? Com certeza, minha irmã. E dentro daquela fraqueza, eu comecei a fechar os olhos a ponto de até a enfermeira falou, você está se sentindo bem, né? Porque você tinha recém-acordado. E da cirurgia, eu disse, você está bem? Não, eu falei, eu estou orando. Eu estou orando. E eu vi o poder de Deus, a gente chama, coloca o desfibrilador e começa a chamar, e eu vi o poder de Deus na vida daquele jovem, ele tinha um tumor de hipófise, né? Me lembro muito bem todos os dados, ele tinha um tumor de hipófise e começou a ter uma convulsão no meio daquele, e eu vi o poder de Deus atuando sobre a vida daquele menino. Nossa. E uma coisa mais tremenda que eu vim saber depois, que enquanto eu estava orando, depois eu fiquei sabendo uma conexão, pessoas que estavam junto comigo começaram a consolar a mãe daquele rapaz. Ele era de Santa Cruz do Sul, me lembro muito bem, uma cidade que uma cidade muito de alemão lá de Porto Alegre. E ele tinha esse tumor, ele tinha 17 anos, mas a fisionomia era menor por causa desse tumor, mas eu vi o poder de Deus. E essa conexão foi tão tremenda, né, que depois eu fui saber que, mais ou menos dentro do mesmo horário que ele estava orando, o Senhor estava agindo, consolando a mãe daquele rapaz, e depois esse rapaz saiu mais cedo do que eu, lá do hospital, depois fui para o quarto, e esse rapaz soube da história, soube que eu estava orando por ele, e ele foi lá no meu quarto, e me agradeceu, saiu primeiro. Saiu primeiro, e agradeceu a Deus, ele era da uma linha luterana, e agradeceu a Deus. Então, assim, eu já vi um poder de Deus se manifestando dentro de uma CTI. Enfim, fui para o quarto, fiquei lá, recebi a visita do pastor Isaías Figueiró, pastor do lugar onde eu congregava, lá em Porto Alegre. Mas é aquela coisa, né? A alimentação estava bem. Quando, mais ou menos uns dias, acho que não sei se é o 14º, 15º dias, foram uma rotina de consulta, foram me visitar dentro do hospital e me colocaram. E aí eu me desequilibrei, né? Eu acho que era para ficar sentado, eu quase caí dentro da cadeira de rodas, e parece que a pressão baixou. E aí teve um milagre em cima de outro milagre, né? É as lutas que muitas vezes a gente passa, né? Fui levado à pressa para fazer uma tomografia, e o médico, que naquele momento, também totalmente cético, que a ponto de quando eu fui fazer a minha primeira consulta, ele falou, eu não vou, eu falei, tem que ter muita fé, né, doutor? E ele falou, mas eu não vou fazer a operação dentro da igreja, só para você ver. Nossa! A palavra forte que ele usou quando a gente falou, não tem que ter muita fé, né? Mas naquele momento ele chegou e disse assim, ó, a gente fez a tomografia e surgiu um coágulo nesse rapaz. E esse coágulo, ele vai ter que sumir em menos de 24 horas. Porque se não sumir em 24 horas, ele corre o risco de ficar cego e de coisas piores. Foi quando também a igreja se posicionou e ficou sabendo, e a igreja que eu fazia parte, que era no Teatro Presidente, em Porto Alegre, orou por mim, né? Orou, intercedeu por mim. Aí é a base daquilo que a gente chama do poder da oração, do poder de Deus através da oração dos irmãos. Sim. E foi muito tremendo que sumiu. E eu estou aqui para dizer que Deus pode fazer, Deus pode atuar, Ele é soberano. Mas Sim. A igreja não pode ficar fatalista diante das circunstâncias, diante de um pior diagnóstico. E eu me lembro muito bem que foi algo tremendo. Depois saí, né, ia ficar dependente dos remédios. Depois de um tempo também fiz um processo, falei com o médico, falei, está dando sonolência, voltei a trabalhar, graças a Deus. Mas assim, eu vi o poder de Deus. Quando voltei à igreja, as pessoas me abraçando, eu não sabia o porquê que estavam me abraçando, por que estavam... Eu falei, quem é esse povo que eu não conheço direito? E todo mundo orando, todo mundo já te conhecia, já conhecia a sua história, né? E você fora não estava nem sabendo o que estava acontecendo, né? Com certeza, Nene. Eu assim, meu Deus, quem é essa pessoa? E aí falaram, não. O clamor, o pedido de oração foi feito aqui na igreja, e nós oramos e estamos felizes porque nós estamos vendo o milagre de Deus na nossa frente, de algo que era, né, de algo difícil de acontecer. Então, eu agradeço. É isso também que eu falo, Cássio, que Deus ele tem poder de fazer
né, o milagre sem a nossa ajuda, sem a gente fazer nada. Mas ele quer que a gente participe, né? Ele quer que a gente ore, ele quer que a igreja realmente esteja junto. Essa semana eu tive uma experiência parecida com essa, que eu estava com o meu exame, o meu procedimento marcado, e quando foi umas 11 horas, assim, eu senti muito de Deus de entrar em contato no grupo das mulheres lá da igreja e pedir elas para que estivessem orando. E eu imaginando que estivesse orando realmente pelo procedimento, por tudo que eu ia passar e tudo, que o Senhor estava me incomodando de pedir elas essa oração. E eu ainda falei, né, que quando a gente está em guerra, um soldado sozinho não consegue vencer uma guerra e uma batalha. Então, normalmente tem toda uma preparação, tem todo um exército, cada um tem uma função, e o Senhor estava me tocando muito de compartilhar isso e pedir elas oração. E passando mais ou menos uma meia hora, menos de uma hora, me veio uma mensagem falando que meu procedimento tinha sido cancelado para aquele dia. Então, assim, por algum momento, me veio à cabeça assim, poxa, mas estava tudo certo, eu já estava com o jejum preparado, né? Toda a minha agenda de consulta, tudo que dependia desse procedimento, já estava assim, tudo nos mínimos detalhes, já organizado por mim. Mas aí veio o Senhor e falou assim, não, sou eu que estou cuidando de tudo. Sou eu que estou movimentando tudo. Sou eu que estou cuidando de tudo. E aí me veio logo forte na minha mente. Às vezes é um livramento. E às vezes a gente só quer olhar pelo lado. Não, eu já estava com tudo certo, eu quero desse jeito. E deixa de olhar o cuidado do Senhor, né? Aquilo que Deus está fazendo. E aí, quando eu lembrei, eu disse, nossa, o Senhor me incomodou de pedir a igreja para estar em oração. Então, assim, às vezes é uma batalha espiritual também que está em volta disso tudo. E a gente tem que estar atento. Justamente. A gente tem que estar atento a tudo, a todo tempo. E muitas vezes... Agora, pode falar. Muitas vezes a gente foi adiado para a semana que vem. E aí eu falei assim, Deus está no controle de tudo, né? Se é assim... Ele tá no cuidado, então tá tudo bem. Agora eu tenho que controlar minha ansiedade, controlar o coração, pedir ao Senhor agora me fortaleça, né? Porque, assim, esse exame era um exame muito decisivo, né? Se eu vou precisar operar ou não, como é que tá a gravidade da situação. Então, a gente, como ser humano, a gente quer muito ter o controle de tudo. E quando isso foge do nosso controle, a gente fica meio perdido. Mas nada melhor do que a gente estar no controle do Senhor, né? Justamente, é isso que eu ia até falar. Quando a gente muitas vezes passa por uma situação, isso aí está fora dentro do nosso controle. Era justamente isso, essa parte que eu ia interromper, mas tu complementou. A coisa tão tremenda que está na minha sintonia. Olha! A gente fica nas mãos muitas vezes, né? Claro que quando, por exemplo, o doutor falou essa questão do eu não vou operar dentro da igreja, lá me deu um baque. Falei, pô, cara, sério, pá. Mas eu entendi que, independente do homem, se ele crê ou não, Deus está usando, Deus está ali, sim, Deus está dentro do processo. É isso que as pessoas têm que entender. Deus e você crendo, Deus usa qualquer um, né? Como ele já usou, né? Então, assim, não é um cético que ele não vai usar para poder te abençoar, ele vai usar tudo que tiver, né, à sua volta para poder te abençoar. Ele usa o cético, ele usa quem ele quiser, como ele quiser, da hora que ele quiser. As pessoas não têm entendimento. As pessoas não conseguem entender esse processo. A cura, uma das coisas que eu me lembro quando eu conversei contigo, que a cura não é simplesmente quando desaparecem os sintomas. A cura é quando Deus nos ensina através da forma pedagógica de Deus no processo. Sim. No processo, porque mesmo quando ele fala que todas as coisas contribuem, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, daqueles que seguem segundo o propósito, é porque talvez a gente não consiga entender, porque a nossa natureza, não, é filho de Deus, deveria ser, né, a questão da cura imediata, ou porque que ele é filho. Nós temos essa mente um pouco assim, né? Mas existe um propósito de estar com Deus em todas as áreas, nessa terra e na eternidade. Existe um propósito, e a cura é um processo. A cura também é um processo. Deus está nos curando no processo. Tá entendendo? Que nem você falou. Eu estava ali agendado tudo bonitinho, tudo certinho. E muitas vezes a gente acha, não, eu sou crente, eu faço direitinho, eu vou na igreja, faço, aconteço. Mas eu sempre falo, nada está impedido. Aqui acontece com aqueles que creem, acontece com aqueles que não creem. Mas o objetivo final é o quê? É de nós nos conectarmos com o Senhor, estarmos com o Senhor.
Essa é a grande diferença. Se todos os nossos esforços nos levam para perto de Deus, isso vale a pena. É isso que vale a pena. É a perseverança em meio à luta. É a perseverança em meio a mais uma consulta. É a perseverança em meio a uma mesa cirúrgica. Né? De você estar na mão de outras pessoas. Mas é essa a perseverança. E eu fiz muitas conexões ali. Graças a Deus, dentro do hospital, pessoas que me diziam dentro da forma, você tem uma aura, uma coisa, não sei o quê. Porque eu não cansava de falar de Jesus. Né? E uma coisa eu fiz, Mene, eu falei assim, nos lugares onde eu for, eu vou testemunhar disso. Chegou um momento, Mene, que eu fiquei sem voz. Que eu fiquei ali e algo, né, dentro do processo cirúrgico foi um momento muito delicado. E eu falei assim, não, eu vou declarar, se o Senhor me der essa oportunidade. E aonde eu estiver, eu vou declarar que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. O Senhor cura, mas o Senhor trabalha no processo. O Senhor faz, né, aquilo que muitas vezes... E foi uma experiência tremenda para mim. E eu creio que é uma experiência para contigo. Não é fácil. Ninguém quer passar por luta, ninguém quer passar pelos processos. Verdade. Né? Ninguém quer passar por essas coisas, mas eu creio que Deus tem uma forma pedagógica de trabalhar. Existe um versículo que fala que a forma com que, né, você é consolado, você vai poder consolar os outros, né? Então, assim, o que seria da nossa vida se não fossem as experiências para com Deus? Ninguém quer luta, né, Manny? Nem eu, nem você, nem ninguém. Sim. Né? E o que a gente passa, a gente acaba sendo... É como se a gente estivesse estudando, né? Então, quando você se forma em alguma coisa, você tem habilidade suficiente para você falar daquele assunto, você tem sabedoria, né? Você tem conhecimento, você tem experiência, você tem tudo daquela área. E é isso que eu costumo falar. Quando a gente vive essas experiências com Deus, a gente tem convicção daquilo que a gente está vivendo. Então, assim, eu não falo de uma fé que eu ouvi falar. Eu não falo de um Deus que um dia eu conheci. Não, eu falo de um Deus que um dia eu conheci e a cada dia tem me provado o seu amor, o seu cuidado, tem colocado pessoas à minha volta para me abençoar, tem me colocado, igual assim, eu também creio muito, Cássio, você falou que lá no hospital você estava intercedendo, você também não estava bem, mas naquele momento você te tocou de interceder por aquele rapaz, a sua família estava ali dando apoio para a mãe daquele rapaz. Então, assim, a gente vai vendo as conexões de Deus, como Deus é perfeito, né? E que nada é em vão, não é simplesmente eu estou ali num lugar à toa, de qualquer jeito, não. Eu estou sendo cuidado e o Senhor está me usando para cuidar de outras pessoas. Eu não sei se você assistiu o filme, eu até citei ele recentemente, que eu já assisti, eu acabei assistindo ele de novo, que é Milagres do Paraíso, de uma menininha que ela estava com um problema na barriga, ela vai para o hospital. E lá tem uma menininha que o pai da menina não acredita em Deus e no início até acha ruim com a mãe da menina, que a menina começa a falar que não tem medo de morrer, porque ela acredita em Deus. E aquela menininha se enche de esperança, né? Ela começa a ver que ela tem alguém por ela, que tem um amor maior. E no final do filme, né? Eu tô contando o filme para quem não assistiu, vai me perdoar, mas eu vou ter que contar, né? Mas que no final do filme, no momento do testemunho da mãe da menina que ficou curada, o pai chega lá e agradece, conta o testemunho que a filha dele viveu momentos que ela nunca imaginou viver. Não foram momentos fáceis, foram momentos de luta, de dor. Ela, infelizmente, ainda chegou a óbito, mas ela conheceu o amor de Deus. Né? Nesse momento de luta, ela teve um consolo, ela teve a quem se apegar. E é isso que eu creio a todo tempo, sabe? O Senhor nos conecta com outras pessoas para nos abençoar e para abençoar outras pessoas também. Eu já vivi também muitas experiências assim também no hospital. O hospital, assim, é uma escola de vida que você entra e você não sai do mesmo jeito. Porque você vê muitas dores, você vê todo tipo de sofrimento. E ali, sim, você vê o agir de Deus na sua vida e para com os outros também, né? Com certeza, com certeza. E aí, eu sempre falo, nessa época de pandemia, essa época também é para nos provar, sabe, Mene? Porque eu me lembro que, até agora, tem outro tempo, e como Deus trabalha nessas questões, né? Eu peguei o Covid, né?
depois de uns 10 dias, eu tomei a vacina, mas aí 10 dias depois, por coincidência, né? Nossa. Eu tive o Covid, e naquele momento a mente é muito atacada, o inimigo tenta nos atacar. E chegou um tempo que eu estava ali, um pouco de tosse, e aí o senhor falou assim, mas você já superou algo pior? Eu falei, pô, mas pior do que uma epidemia mortal, senhor? Mas não é, é a experiência, né, que nos faz não ter, e aí eu comecei a clamar. E eu me lembro que a minha esposa, ela abriu a porta do quarto, assim, eu estava lá, falei, ué, não estava deitado, homem. E eu falei, eu estou clamando. Não que a gente, quando eu falo isso, não é que eu digo assim, o Cássio é super espiritual e nada disso. É para mostrar que muitas vezes a gente não, né, pedir para que o Senhor, literalmente, porque a gente coloca o capacete como guerreiro do Senhor, não deixar que o inimigo, dentro dessas nossas debilidades, fraquezas, venha nos atingir. Porque muitas vezes é isso que acontece. Tá entendendo? O inimigo tenta nos atingir dentro da nossa fragilidade, dentro de como aconteceu comigo agora recentemente, dessa questão do Covid. Mas eu falei, não, vou lutar. E nós temos que lutar, nós temos que perseverar. E esse é o objetivo de todo que é cristão e todo aquele que crê em Deus, de perseverar diante de uma luta, até uma luta maior daquilo. Tá entendendo? E eu te digo o seguinte, claro que a gente necessita das medicações, claro que a gente necessita de todo o processo, mas é entender que Deus está no processo todo. É o pacote total. É o pacote total, Deus faz, Deus nos dá o pacote total. Tá? Então eu digo que as coisas estão a gente não entende a soberania dele, como ele trabalha. Mas a nossa vida está nas mãos dele, a palavra testifica isso, nós que somos cristãos, nós precisamos crer. Nessa palavra que diz assim que a nossa vida está nas mãos, o Senhor nos conhece, sabe a nossa entrada, a nossa saída, esquadrinha o nosso andar, nosso deitar, conhece o nosso... E aí, como uma vez no curso de teologia, né, Meni? Uma menina perguntou, professora, se Deus conhece todas as coisas, por que ele quer que a gente venha, né, a falar com ele? Porque ele quer relacionamento. Sim. Ele quer relacionamento, ele quer se relacionar conosco. Ele quer que a gente tenha essas experiências com ele. Não estou dizendo experiência de prova, mas qualquer experiência de alegria, experiência de dor, qualquer experiência com ele, para dizer assim, eu estou contigo. Não temas nem se assombres. É isso. Se passar pelo fogo, não deve temer. Se passar se passar pelas águas, se passar pelas muitas águas, não vai se afogar. É tipo assim, porque eu estou contigo. Ele não está dizendo que você não possa acontecer de você titubear. Ele está dizendo que ele está contigo. E é isso que a gente tem que ter atenção. Sim. E é isso que ele quer, né? Que a todo tempo a gente também convide ele para estar com a gente, porque a gente tem a opção de seguir as nossas lutas sozinhos, de achar que a gente dá conta de tudo, ou a gente convidar ele realmente para cuidar, para poder estar ao nosso lado, para poder nos direcionar. Muitas vezes não é fácil. Igual eu falei, às vezes para a gente acha que quando a gente está no controle é mais fácil. Mas não é, né? A gente precisa realmente dar o controle para o Senhor, porque Ele sabe o nosso amanhã, Ele sabe de toda a nossa vida, e é Ele que tem o controle de tudo. Então, a gente, às vezes, se programa, a gente faz as nossas agendas, mas aquilo que você falou, hoje a gente está aqui, daqui a pouco a gente não sabe o que vai acontecer, amanhã a gente não sabe. Então, isso é muito comum, infelizmente, acontecer, né? De uma pessoa estar bem e do nada passar mal e parar no hospital, né? Eu tô com uma vizinha aqui que ontem eu fiquei surpresa quando eu vi a filha dela no grupo pedindo doação de sangue. Eu vi ela esses dias. E agora, a filha dela ontem pediu doação de sangue, eu fiquei até sem graça de perguntar direto para a filha, eu falei assim, vou perguntar para uma vizinha, que eu fiquei constrangida assim, de perguntar o que estava acontecendo, e a vizinha veio me falar que ela foi fazer um procedimento cirúrgico, deu uma hemorragia, e agora ela está no CTI. Então, assim, a pessoa vai para um hospital para poder fazer uma cirurgia, e agora está lá dessa forma, dependendo, né, literalmente de Deus, porque quando a gente está com certas situações de saúde, é só Deus para, né, nos restaurar, para nos trazer a cura, e a gente está orando, a gente está intercedendo e crendo que o milagre vai acontecer também na vida dela. E assim é a nossa vida o tempo todo, né? Essa é assim mesmo. Eu me lembro agora de falando, Meni, tinha um rapaz que quando eu voltei da cirurgia,
a gente participava de o que a gente chama de grupo caseiro em Porto Alegre. Né? O grupo caseiro é tipo uma célula, um momento de oração. E eu me lembro que naquela época me pediram uma oração. Caso tem um rapaz, só que ele tinha 7 tumores na época. Nossa! Igual, eu era um. Tinha 7 tumores. O Flávio Fidelis, mora em Porto Alegre ainda. E eu me lembro muitas vezes que eu orei por ele, só que muitas vezes tem pessoas que a gente conhece, Mini, tem pessoas que a gente nem vai conhecer. Mas olha que tremenda essa parte, eu senti agora de compartilhar também isso. Quando eu orei, eu estava orando pelo Flávio, e eu não sabia o nome dele, depois eu sabia que ele era Flávio, né? Depois vocês vão entender por quê. Eu estava orando, oro para o Flávio, está 7 tumores. Quando a gente ora, a gente não sabe o que acontece. A gente vai orar para uma pessoa, muitas vezes, que é pedido de oração. Sim. E passado um tempo, Mene, veio um rapaz e eu tive uma amizade muito grande com ele. E aí eu contando essa questão de como Deus nos curou, né? E uma irmã chegou para mim e falou assim: a nossa amizade é uma coisa assim legal, né, cara? Porque a gente foi curado por Deus, né? E a irmã, a tia Rê, né, que a gente chama, tia Rê falou: não, vocês já se conheciam em oração. Eu falei: como assim? Aí ela falou: Cássio, se lembra aquele rapaz que você orou lá naquela mesa que estava com 7 tumores, que tu nem conhecia? É ele, é Flávio. Nossa! Ele veio a estar curado, Deus curou, teve alguns resquícios, né? Mas Deus curou, tá entendendo? Ele tem uma história muito parecida comigo, né? De muitas lutas, né? Não somente nessa área de saúde, o Flávio. E aí Deus curou, ele veio a estar junto conosco, a ter aceitado Cristo, né? Naquele momento, e veio ser meu amigo. Então, assim, é outra coisa tremenda, de como Deus faz essas conexões nele, né? Ele veio assim, um cara que eu comecei a andar com ele. E aí, quando ela falou isso aí, que ela sabia todo o processo, nós não sabíamos, né? Que aquela pessoa era Flávio. Então, assim, é isso. Qual é o nosso objetivo, né? O que além do Senhor nos dá uma paz, que excede todo entendimento, e muitas vezes, né, orar para uma pessoa que muitas vezes não conhece, mas que a gente não vai saber o destino, mas Deus sabe outras coisas. Sim. E quando Deus conecta essas coisas tremendas, eu já falei uma história de um rapaz também, eu orei no ônibus que eu testemunhei para o filho dentro de uma congregação. Então, assim, são coisas que só Deus, são experiências que só Deus pode fazer, né? Que eu falo além do tempo, né? Que é quando a gente se dispõe, que é dentro das nossas lutas, tá entendendo? Dentro das nossas fraquezas, dentro disso, a gente vê o poder de Deus ser aperfeiçoado na nossa fraqueza. Não que a gente seja alguma coisa menos, mas, sabe, a gente tem que testemunhar, porque para que as pessoas possam crer mais em Deus, possam experimentar as coisas de Deus. Não somente um milagre em si, mas o processo pedagógico de Deus. O processo que envolve, o processo que nos leva à eternidade. Está entendendo? Porque muitas vezes vai nos levar à eternidade, ou como a história de Lázaro, né? Ressuscitou, mas Lázaro viveu pro resto da vida na Terra? Não. Não, foi para testemunho do poder de Deus, e a ponto até das irmãs deles acharem que era a ressurreição, que era o processo de ressurreição. Não, era para aquele momento, para surpreender aquele povo, para que muitos possam entender que Deus é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Né? Então, Lázaro ficou um tempo. Então, por que ele ressuscitou? Não, todos iriam, mas existia um propósito. Eu sempre coloco diante de Deus uma coisa nas minhas orações, e que os irmãos possam saber. Se o Senhor tem um propósito para mim ainda, nesse tempo ou nesta terra, me avisa, me mostra, me faz entender esse propósito com clareza, me tira o véu do entendimento para que eu possa entender o propósito que eu tenho ainda nessa terra. Né? Agora, o que a gente não pode é ser sucumbido, né, Mene, pelas circunstâncias, pelo medo, né, pelas afrontas, né, porque senão a gente acaba não vivendo. Né? Não é fácil, não é algo fácil. Né? Tu bem sabe muito bem, né, desses processos que a gente passa, né, Mene? De consulta, mais uma consulta, e aí a indefinição, a insegurança, a incerteza, né? A expectativa da cura, né? A expectativa
do que, né, os medos que a gente tem, a nossa família, o que vai ser deles. São várias coisas que passam na nossa cabeça, tá entendendo? Sim. Mas nós temos um Deus, Mene, que é um Deus todo-poderoso. Ele não é pouco poderoso, ele é todo-poderoso, né? E eu digo o seguinte, que tem uma frase que o Senhor falou assim: eu sei que tu pode, eu sei que tu pode. Nós sabemos que Deus pode, mas será que nós cremos? Eu sei que tu pode, mas será que muitas vezes nós cremos nesse Sim. poder? Será que muitas vezes a gente Muitas das vezes nós colocamos em dúvida, né? Muitas vezes. Então, eu confesso mesmo que quando tive o segundo diagnóstico, aí me veio muitos medos. Eu achei que eu não ia conseguir, porque eu comecei a olhar aquilo que os médicos estavam colocando na minha frente, realmente era algo muito difícil, era algo muito complexo. E aquilo dali eu comecei a me alimentar daquilo, comecei a gerar uma tristeza, e eu comecei a pensar, não, eu não vou conseguir, eu comecei a pensar o que vai ser dos meus filhos, o que vai ser da minha família, aí tem uma hora que eu falei, não, peraí, eu já conheço um Deus que já operou na minha vida, eu já vivi milagres, e por que eu estou duvidando? Se eu já sei que ele pode fazer tudo, e eu sei que esses pensamentos negativos não vão me levar a lugar nenhum. Então, muito pelo contrário, eu preciso cada vez mais me apegar ao Senhor, cada vez mais confiar e entregar. E aí, cada vez a situação piorando, e eu ia entendendo que, na verdade, era Deus me mostrando, assim como você citou em Lázaro, ele poderia ter chegado lá antes de Lázaro morrer e ter curado. Mas olha o processo, como foi tão grandioso, como ele trabalhou na vida de Marta, de Maria, né, de todos que viram, e até hoje, como isso dá um impacto nas nossas vidas, né, dele ter ressuscitado Lázaro. E não foi na ressurreição dos mortos, como todos achavam, né? Então foi ali, no terceiro dia, e foi algo que surpreendeu a todos. E é isso que Deus tem trabalhado no meu coração. Que se ele já tivesse me curado, talvez lá atrás, logo quando eu descobri, eu não teria essa bagagem de testemunho que eu tenho, sabe? Eu não teria, né, essa força de fé de falar, não, eu vivi muita coisa, são 6 anos dessa segunda experiência, já são 6 anos, né? Então, assim, e Deus cada vez me mostra assim, não, o que eu tenho para fazer não é sobre você, né? É sobre mim, é sobre o meu poder, é sobre o meu amor, é sobre ter fé. Então ele me ensina muito mais do que se realmente ele já tivesse me curado, como era o meu desejo. Então quando você começa a entender os planos do Senhor, que não é só para mim. Quantas pessoas eu tenho conseguido levar uma palavra de fé, uma palavra de consolo, uma palavra de força através do que eu tenho vivido. Amém. Você entende? Então, assim, a gente começa a ver, né, que o agir de Deus a gente não consegue compreender. E é tão grandioso, é tão maravilhoso que a gente precisa só realmente estar aberto, né, e entregando ao Senhor. E aí, como a gente já falou, não é fácil, mas a gente sabe que o Senhor está conosco. E a gente sabe que a vitória é certa dia a dia, né? E que a nossa vida nada é sem o Senhor. E que a gente possa realmente contemplar, valorizar, né, entregar ao Senhor e viver os milagres do dia a dia. Hoje eu estava conversando com uma pessoa também, daqui a, acho que no mês que vem a gente vai fazer uma live também, eu e ela também tem vivido num processo desse, e eu estava falando com ela assim, como o nosso corpo é tudo tão interligado, e às vezes a gente não tem noção, porque é tudo já no automático, já é tudo tão natural, mas às vezes a gente não tem ideia do que o nosso corpo trabalha para a gente falar. Igual quando eu perdi a parte da deglutição, eu perdi todo o movimento, a minha língua não se mexia, a minha boca não conseguia abrir direito, essa minha parte da deglutição também ficou toda parada. Então, assim, e era uma coisa interligada na outra, que um problema foi acarretando em outro problema. E aí que a gente vai ver a grandeza de Deus, assim, como Deus cuida assim, nos mínimos detalhes. Né? Assim, para a gente movimentar um braço, nem simplesmente movimentar, né? Tem toda uma situação dentro, né, da nossa mente que joga para um lado, para o outro, que manda informação. E a gente, assim, para a gente isso é algo tão natural, tão comum, que a gente não valoriza. Né? E a gente vê que é só Deus para poder fazer algo tão grandioso, tão maravilhoso como as nossas vidas, o nosso corpo, né? Tudo que ele tem feito. Igual às vezes quando eu vou na praia,
Eu fico olhando o mar, gente, que grandeza, né? E que controle. Você olha para o céu e olha para o mar. É só um Deus muito grandioso mesmo para fazer algo tão lindo, né? E tão maravilhoso. Minha irmã, porque a gente está tão a gente está tão acostumado a passar a nossa vida literalmente como a erva, como seca a erva, digamos assim, né? E Sim. com o ativismo, né, que a gente tem ouvido até bastante na igreja, a questão do ativismo, e que a gente acaba esquecendo daquilo, né? Até o irmão, acho que foi o Ricardo que falou, né, de contemplar a lua, de Ah, poder foi. ver, né, de poder ver, e muitas vezes a gente não entender e não poder contemplar aquilo que Deus deu para nós, né, Sim, como doação, né, de estar conosco. Muitas vezes a gente perde essa essência, a sim, essência, sabe? A gente foca em muitas coisas, foca no problema, foca no trabalho, foca nos problemas de trabalho, nos problemas de tantas coisas, quando na verdade o Senhor, o Deus de paz, ele nos dá essa paz que excede todo o nosso entendimento. A gente não consegue sim, entender como se consegue